Olá, crianças! Nossa aula de ciências. Hoje nós vamos fazer as páginas 88 até 97 e lá no final do livro, exercícios da 134 e 135. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Tudo está relacionado. Gente, tudo está relacionado. Então vamos ver aí as imagens que vocês têm no livro, eu vou explicando uma por uma. Temos aí um passarinho. Ele deixou cair uma sementinha no solo. Ele devia estar com muitas sementinhas no bico e, sem querer, ele deixou cair algumas aí. E essas sementinhas, elas podem se desenvolver. Sabe como? Elas entram lá dentro do solo e aí, com a água da chuva e o sol, elas crescem. E isso, elas crescem, viram árvores lindas, né? E aí elas têm bastante frutos também, né? Que servem de alimentos para muitos animais. Esses animais, eles fazem cocô, igual a gente. E isso, eles também fazem cocô. E vocês sabem que o cocô deles tem muito nutriente para o solo? Isso, o cocô deles tem muito nutriente para o solo, gente. Eles são ótimos para as plantas, para os animais, principalmente as minhocas, que elas comem aí, ó, a terra, tá bom? Então, essas são as imagens que vocês têm aí no livro de vocês e está explicando por que tudo está relacionado. Vamos falar agora sobre o trabalho com as plantas. Isso mesmo, o trabalho com as plantas. Tem pessoas que estudam as plantas. Isso, elas estudam as plantas. Para que elas estudam as plantas? Elas estudam as plantas para saber qual é o tipo de planta, para que ela serve. Então, aí no livro vocês têm a Débora Yara e fizeram uma entrevista com ela. Vamos saber um pouquinho sobre essa entrevista? Perguntaram para ela quais são as principais semelhanças entre o ser humano e as plantas. Vocês sabem quais são as semelhanças? O que a gente tem de igual com as plantas? Assim como nós, seres vivos, a gente respira, se reproduz, as plantas também. Elas também respiram, elas também se reproduzem e elas são capazes de se defender de alguns perigos. Elas estão se adaptando a diversas regiões do planeta. Então, as plantas, elas são como nós, os seres vivos, né? Mas elas não falam, viu, gente? Que motivo levou você a se interessar por essa área de plantas? O que levou, será, né, a Débora Yara a se interessar por isso? Aí ela respondeu assim, ó. Ela resolveu estudar e trabalhar nessa área da ciência, que se chama botânica, porque os vegetais estão presentes em todos os momentos de nossa vida e são muito importantes para a manutenção da terra. Então foi por isso que ela resolveu estudar as plantas, tá? Porque ela acha que as plantas, elas estão em todos os momentos na nossa vida, né? Na nossa alimentação. Então ela foi estudar e saber um pouquinho mais sobre isso. Aí perguntaram também qual é a importância do conhecimento sobre as plantas para a sociedade. Por que a planta é importante para nós, os seres humanos, né? Para a nossa sociedade? As plantas são fontes de alimento, de abrigo, vestimenta, produtos de higiene, remédios e até mesmo combustível. Além disso, elas nos trazem imensa sensação de bem-estar. Nossa, ela é muito esperta, essa moça, hein? Ela estudou direitinho, hein? Porque é verdade, nós falamos sobre isso neste capítulo, né? Que as plantas trazem pra gente as verduras, os legumes, serve de abrigo para os animais, serve pra gente construir aí os nossos móveis, produtos de higiene. Olha que legal, né? Ela falou bem legal aí a resposta. Que orientação você daria para uma criança interessada em conservar a flora? Olha, crianças, atenção agora, hein? Qual é a orientação que ela dá para uma criança que pensa aí em conservar a flora, né? A flora, a natureza, né? Qual é a orientação dela? Ela respondeu assim, ó.
O mais importante é compreender que as plantas são seres vivos, que não devem ser arrancadas nem cortadas sem necessidade. E aí também ela diz que é preciso estudar as plantas para conhecer e preservar. Olha que legal. Lembra que eu já falei para vocês na sala de aula? Que quando a gente vê uma planta muito bonita, uma flor muito linda, que a gente não pode arrancar ela, porque quando a gente arranca ela, a gente está matando essa plantinha, né? E aqui ela falou a mesma coisa, que a gente não pode arrancar as flores, as plantas, sem necessidade. Ok? Então agora a gente conheceu um pouquinho sobre o trabalho com as plantas, a gente conheceu um pouquinho sobre a Débora Iara, que ela é uma professora universitária de botânica, viu? Olha que legal, tem professores de várias formas, né? Diversos estudos, muito legal. Vamos continuar aqui? Agora eu vou contar para vocês uma historinha. Era uma vez um lugar onde tinha muitos sapos. Eles comiam todos os insetos e moscas que tinham por ali. Mas algumas pessoas incomodadas porque tinham medo dos sapos, colocou um veneno e acabou matando todos os sapinhos. Sabe o que aconteceu? Vocês estão vendo aí na imagem? Como não tinha sapos para comer as moscas e os insetos, a cidade ficou cheia de moscas. Tá vendo? Agora a gente conseguiu aí entender através dessa historinha qual é a importância da gente ter aí alguns animais perto da gente. Por exemplo, o sapo, ele serve para comer os insetos, as moscas. Se eles faltarem, se a gente não tiver aí os sapinhos, a nossa cidade vai ficar cheia de insetos, cheia de moscas. Tá vendo? Tudo está interagindo, né? Uma coisa liga a outra. Bom, agora nós vamos ver tudo que a gente viu nesta unidade. Então, vamos lá. Nós vimos uma grande diversidade de plantas, que elas vivem em vários lugares. A gente tem plantas terrestres, aquáticas e epífitas, que são aquelas que nascem em pedras ou mesmo em caule de árvores ou em galhos. Vimos também que elas são muito importantes para o solo e para os animais, né? Os animais dependem aí das plantas para sobreviver, para abrigo, para alimentação. Também descobrimos partes das plantas, né? Elas têm raiz, caule, galhos, tem folhas, flores, frutos. Descobrimos também que elas são comestíveis. Gente, não é para sair comendo planta. Por que elas são comestíveis? Porque elas trazem para a gente frutos, elas trazem para a gente aí alguns alimentos que vêm da raiz, alguns alimentos que vêm das folhas, né? Então, elas também são comestíveis. Descobrimos que, como todo ser vivo, elas também precisam de luz e de água para sobreviver, crescer forte, né? Também falamos sobre se elas são seres vivos, que elas também têm aquele mesmo processo, né, dos animais. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Elas também morrem, viu, gente? Elas se reproduzem também por sementes, como nós vimos lá na primeira imagem, que o passarinho deixou cair aí uma sementinha, e aí ela entrou na terra e cresceu novamente outra planta, então ela se reproduziu. E também ela pode se reproduzir por outras partes da planta, tá? Tem plantinhas aí que não precisam de sementes. Apenas a mudinha de uma plantinha a gente já consegue ter outra. Por exemplo, a violeta. A violeta não precisa de semente, ela precisa apenas de uma folhinha da plantinha. Você planta essa folhinha em outro vasinho e a gente tem aí outra violeta. Descobrimos também que os seres vivos se relacionam com os componentes não vivos, né? Então, vocês lembram dos componentes não vivos? Água, ar,
solo, sol. Então, todos os seres vivos, eles dependem aí e se relacionam com os componentes não vivos. Eles dependem aí dos componentes não vivos para sobreviver. Ok, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje, aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bom estudo para todos vocês e beijinhos da tia Kelly.